Aí, Maíra Goulart chegando aqui conosco para o 11 News. Aí, hoje você não está na universidade, Maíra? Você está na Estou em universidade? minha própria residência, que você pode ver por esse armário horroroso aqui atrás. Esse cenário bonito que está desfocado atrás, tem a luz do sol batendo aí nos seus Não, de fato cabelos. temos sol no Rio de Janeiro. Isso está bom, Voltou, isso o está bonito. inverno vai voltar amanhã. O Eu não que que sei vai como voltar está em amanhã? São Paulo. O inferno climático. A gente teve condições climáticas muito agressivas nos últimos dias. Melhorou no domingo, no sábado à noite e no domingo. Mas foi muito. A Você gente passou passou por muito um calor aí? apocalipse climático. Eu passei o maior calor da minha vida. Que loucura, né? Muita gente ficou mal, né? E eu não é Você... uma percepção puramente individual. Pelo que eu entendi, a sensação térmica ela só começou a ser mensurada em 14, né? E desde então foi a maior percepção de sensação térmica no Rio de Janeiro. Eu Chegou vi a que chegou a 58. bater 60 e alguma coisa, né? Uma coisa inacreditável. Você não foi no show da Taylor Swift, não, né? Não, eu ia na sexta-feira ver o La Traviata. E não fui porque eu fiquei com medo dos meus cachorros morrerem no calor. Que os bichinhos também sofreram muito, né? Demais. Ontem a gente recebeu o informe da cidade que bateu recorde no Vale do Jequitinhonha, Minas Gerais. Não me lembro o nome da cidade, chegou a 44,7 graus. Imagina a sensação térmica. Bom, tempo quente também na Argentina, Maíra Goulart. Eu sei que se acompanha ali todo esse processo. Acabou que o Milei venceu com uma vantagem poderosa, né? Que as pessoas estavam dizendo, tá empatado, nem as pesquisas conseguiram captar esse crescimento. Vamos começar do início, né? Porque eu não conversei Eu vou com você começar ainda. com esse gancho aí, seu. Começa, Esse por gancho favor. é ótimo. Por quê? Porque ele chama atenção para algo que nós não podemos perder de vista, que é o fato de que a academia, a ciência, a mídia não compreendeu ainda o que aconteceu com a ascensão da extrema-direita. A gente ainda não foi capaz de entender, de mensurar. Nós que trabalhamos nos institutos de pesquisa e opinião, né? Nós que trabalhamos na mídia, a gente ainda não conseguiu criar ferramentas para lidar com esse fenômeno novo. Então a gente nem sabe os conceitos que a gente tem que usar para chamar. A gente usa extrema-direita, às vezes tem gente que usa neofascismo, tem gente que usa neoautoritarismo. Eles se chamam de libertários, usam muito o Anarcocapitalismo. usam muito o vocábulo e o imaginário da ideia de liberdade, mesmo sendo autoritários, né? Tem esse binômio. Então, o que me chama atenção com essa questão da discrepância entre as pesquisas e o resultado da eleição é que é um alerta, né? Serve para lembrar a gente que nós não estamos entendendo nada ainda. Mesmo no meu caso, que me dedico a estudar a extrema-direita, é reconhecer, fazer uma se lembrar dos próprios limites, né? É um fenômeno muito recente. E ciência não se faz assim de um dia para a noite, né? Ciência, você demonstrar conexões causais, criar métodos de mensuração, é algo lento. Maíra, o que você achou da reação dos brasileiros? Evidentemente, os brasileiros conectados, que publicam, que estão no Twitter e tudo mais, que é um segmento específico, com a vitória do Milei, aliás, os brasileiros progressistas que, por exemplo, as imagens da Mafalda que foram divulgadas. Opa, saúde, viu? Perdão. A Mafalda, caiu até o fone, né? Foram divulgadas a Mafalda triste e tudo mais. Também o fato de muitos internautas de esquerda no Brasil criticarem o gestual do Milei, né? Ficarem muito nessa questão corporal, vamos dizer assim, e acaba que o discurso dele mesmo não é muito comentado. A esquerda está ficando chata? O que é isso? Quer dizer, não tolera também? Porque eu acho que assim, não é isso que a gente tem que criticar, né? Ou não? Eu tenho dificuldade para responder de modo muito binário, né? Ah, Porque não. o que eu acho que há nessa atenção que não só a esquerda, né, o campo progressista, os intelectuais estão dando para gestual, para estética,
tem a ver com um elemento intrínseco dessa extrema-direita, que é o fato deles mobilizarem muito mais sentimentos do que argumentos racionais concatenados. Em termos de proposta de política pública, a adesão às propostas é menor do que a adesão a uma imagem de raiva, de protesto, de ressentimento, de desconforto. Então tem essa dimensão mais acentuada da crítica aos parâmetros da democracia liberal, né, da racionalidade liberal que instruíam a política e a sua análise até então. E observa-se com a ascensão da extrema-direita, não que isso seja novo, né? Não é que seja novo que o comportamento do eleitor é determinado por questões emocionais. Isso não é novo. Mas talvez tenha ficado mais visível com a extrema-direita global, uma vez que ela é crítica da ciência, dos parâmetros até então existentes para pensar e falar sobre a política. Tá aí. E agora eu queria mergulhar um pouco. Perfeita essa tua análise. Eu acho que a gente está investigando muito pouco esse fenômeno, viu, Maíra? Você sempre se queixa disso também, porque às vezes esses enquadres estão ficando porosos, né? A gente vê o prefeito de São Paulo pedindo para que a Enel saia do fornecimento de energia em São Paulo, quer dizer, algo que seria muito discurso da esquerda, né? Que se queixa da privatização, por exemplo, ou o ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, dizendo que o preço do petróleo, o preço da gasolina está muito alto no posto, que a Petrobras tinha que baixar e tudo mais. E aí a gente tem, na Argentina, o Milei ocupando alguns espaços também, não sei se do discurso da esquerda, mas o discurso revolucionário, né? Quer dizer, ele se acha um revolucionário e acaba conquistando a juventude que votou nele. Esse é um ponto bom. Porque talvez essa discussão conceitual que a gente tem feito sobre o conceito de populismo, menos como um adjetivo e mais como um instrumental para falar sobre esses novos líderes, há um elemento, né, há algo que caracteriza o conceito lacaniano de populismo, que é a ideia de que a pluralidade política é dicotomizada numa oposição entre oprimidos e opressores, entre uma plebe que é oprimida por uma elite no poder. E isso casa muito com o discurso de Javier Milei sobre a casta, né? E é um discurso que, embora ambíguo, uma vez que a crítica que ele faz à casta deixa de lado alguns dos seus elementos tradicionais, como é o caso do Macri e do seu partido, que é um partido tradicional, Juntos pela Mudança. Eles são poupados dessa crítica que é feita à casta, mas essa ideia de mobilizar um imaginário de opressores contra oprimidos e colocar uma ideia de elite no campo dos opressores é uma estrutura que caracteriza o populismo e que pode gerar essa ambiguidade ideológica que você está colocando. Não é que ele faça um discurso de esquerda, é que ele usa esse discurso populista de colocar no inimigo a pecha de elite opressora. Agora, outro temor, assim, digamos, outro desafio que a gente tem de entender é que a pergunta que eu te faço, a esquerda não se institucionalizou demais, ela acaba ocupando o lugar que antes era mais à direita, mais conservadora, quer dizer, a esquerda ficou mais conservadora e a direita ficou essa loucura que a gente vê pelo mundo, quer dizer, querendo quebrar o Banco Central. Esse discurso de quebrar o Banco Central era de uma esquerda radical tempos atrás, né? Muito provavelmente no Brasil. Mas a questão é por que ele quer quebrar o Banco Central? E por que a esquerda quereria quebrar o Banco Central? A esquerda, quando fala algo sobre o Banco Central, é que ele não cumpre as suas funções de redistribuição de renda. É que a política monetária que ele defende
concentra a renda, uma vez que fica muito focada em parâmetros que visam a rentabilidade dos investimentos e que não falam sobre crescimento e distribuição de renda. Quando o Milei fala que quer acabar com o Banco Central, é o contrário. Ele quer acabar com uma instância de regulação que, de alguma maneira, impede, né, ou pelo menos reduz, que o livre mercado, a mera interação dos interesses no mercado, seja o que exista, né, o que existe em termos de gerência da distribuição de recursos. O que eu estou querendo dizer? Ele não está falando sobre o Banco Central e criticando porque ele não está planejando direito. O que os libertários, né, esse libertarianismo radical defende é o fim das instâncias planejadoras, porque defendem em termos de cosmologia, né, de visão sobre o ser, que o livre interesse, a livre ação, a ação espontânea dos interesses é suficiente para gerar uma distribuição justa, embora desigual. A ideia de desigualdade não essa é uma diferença central para a esquerda e direita. Enquanto a esquerda vê na desigualdade uma contradição ao princípio de justiça, a direita não. Ela acredita que essa desigualdade pode ser justa, uma vez que corresponde a uma distribuição de mérito, por exemplo. Olha só, ou seja, não está nada fácil. Vamos trazer a questão do que o Milei vai enfrentar ali. Já tem analistas dizendo, não vai durar, e tem gente dizendo assim, não se enganem, Milei vai ficar os 4 anos e se bobear vai se reeleger. Eu queria que você visse um pouco nesses termos, quer dizer, porque a Argentina está uma catástrofe, né? Economicamente, socialmente, não está que nem o Brasil estava, por exemplo, quando o Bolsonaro chegou na presidência. Tendo isso em vista, como é que você acha que vai ser, o que o Milei vai poder fazer, quer dizer, ele vai poder executar todo o discurso que ele fez durante a campanha? Excelente. Vamos separar em 2 planos, né? O plano das instituições, das elites políticas e o plano da cidadania. No que se refere ao plano das elites políticas e das instituições, né? Legisladores, outros governadores, outras lideranças políticas na Argentina, eu acho que vai haver, sim, um certo adornamento da direita tradicional com essa nova direita, extrema direita, como aconteceu no Brasil, né? A direita, as divisões da direita, elas são muito menos fratricidas do que as divisões na esquerda, no campo da esquerda, né? A direita se une muito rapidamente, uma vez que ela tem mais nitidez sobre seus objetivos, que dizem respeito à rentabilidade dos investimentos econômicos. Então, eu acho que o fato do partido de Macri ter conquistado um número significativo das cadeiras do Legislativo vai oferecer para o partido do Milei a possibilidade de, embora minoritário, formar uma coalizão de governo. Isso é o plano das elites. Agora, ou seja, no plano das elites, a dificuldade não é tão maior do que a que Jair Bolsonaro encontrou aqui no Brasil, em que houve essa confluência de extrema-direita com direita tradicional, e ele conseguiu vetar processos de impeachment, passar a sua agenda, a sua microagenda, né? Vamos lá. Agora, no plano da cidadania, da demanda dos cidadãos, a questão é bem diferente. A realidade argentina é muito diferente da brasileira. Não só porque eles estão mais inflamados por um processo de crise, muito menos por conta desse elemento conjuntural do que por um elemento estrutural, que é o fato deles terem uma cidadania muito mais ativa, militante, vigorosa e organizada do que a nossa. Eles têm uma tradição de protesto. Isso num contexto em que o presidente quer, deseja, anuncia muitos solavancos na economia, o que a gente pode esperar, e aí sem fazer um exercício de futurologia, é
um horizonte conturbado em termos de protestos, em termos de convulsão social. É isso, né? Quer dizer, o Milei vai, depois da festa, né, de tirar o aspas peronista, que nem era peronista direito, o Massa não era o protótipo de um peronista, né? Vamos combinar isso. Mas acaba o amor, né? As pessoas querem resultados e o argentino acho que não vai ter muita paciência. Olha, a Ana Maria Santeiro está dizendo aqui, falou tudo, Maíra. Obrigado, querida Ana Maria. Reginaldo Nicolose. Maíra, inflação 140%, desemprego, jovens saindo da universidade sem perspectiva, um mundo de plano social ao invés de emprego. Isso provocou a vitória do Milei. É um dos fatores. Tem mais alguma coisa que te chamou a atenção? Assim, uma coisa que a gente conversou, acho que semana passada, ou antes ainda, é que no debate o Massa, enfim, ele ficou ali impávido, né? Você falou tudo, e o Milei muito fragilizado, né? Quase que foi humilhado pelo Massa. Mas isso não resultou em absolutamente nada. Por quê, Maíra? Adorei que você usou esse termo humilhado. Eu tenho um artigo que eu publiquei sobre o Bolsonaro, antigo até, em 2021, e que o título do artigo é Os humilhados serão exaltados. Por quê? Porque acredito e defendo nesse artigo, com uma série de instrumentos, que essa ideia de ressentimento, essa percepção de humilhação, de que há, por parte de um grupo, um segmento, uma relação de humilhação, de aviltamento por parte das elites tradicionais, é constitutivo dessa extrema-direita. É algo que a gente sempre conversa, que é como a superioridade, supostamente superioridade intelectual do campo progressista, gera resultados muito ruins quando há um diálogo com outros segmentos. Porque a gente sempre chega para conversar numa posição de superioridade intelectual. E isso magoa o nosso interlocutor. É essa mágoa, é esse reservatório de mágoa e ressentimento que a extrema-direita mobiliza. E que fala assim, olha, tá vendo quantas vezes ela, você inclusive, foi chamado... Desculpa te interromper, mas inclusive usa isso como método, né? Ela quer ser humilhada. Ela ganha espaço com isso, né? E como que as nossas estratégias tradicionais, que é de trazer para o campo da argumentação e destruir o argumento um a um, elas não vão ser eficazes para combater a extrema-direita. Então, aí você não concordaria que a esquerda precisa ousar um pouco mais no seu patamar de comunicação, no sentido... eu vejo tanto preconceito, assim, a priori. Eu que sou uma pessoa ligada à arte, eu acho que você também é. Quer dizer, a gente gosta da loucura, a gente gosta da extravagância, a gente gosta, sabe, da provocação. E nós não estamos... A gente fica nessa coisa da racionalidade, da institucionalidade, e aí a gente vai, né? À exceção do Lula, que é uma figura ímpar, que fora de catálogo, né? E que ele se mostrou a razão pela qual o Bolsonaro não venceu. Porque o Lula foi capaz de fazer o que você está falando, mobilizar sentimento. Ele pulava também, o Lula também tinha... Mobilizar sentimento, mobilizar coisas que estão fora da caixinha da razão. Então, porque o Lula é capaz de fazer isso que a gente conseguiu vencer essa eleição. Não foi porque o Alckmin... Quanto voto o Alckmin tem? Nada de voto. Simone Tebet apoiou no segundo turno. Isso não é por isso. Mas eu concordo em gênero, número e grau com você que a gente precisa sair dos parâmetros tradicionais. Mas acho também... Perdão, conclua. Diga, não, por favor. Eu que peço desculpa. Mas acho que isso precisa ser feito através de um diálogo. A gente precisa parar de achar que nós temos que falar isso, falar aquilo, fazer isso, fazer aquilo. A gente tem que ouvir essas pessoas. A gente não quer ouvir. Então, por que eu falei da Mafalda, né, que se multiplicou nas redes, né? Porque as pessoas não quiseram entender o que aconteceu ali na Argentina.
estavam lamentando, falando, que horrível. Tá esperando passar, o pessoal tá só esperando passar. Não, gente, não vamos esperar passar. Tem que conversar com essas pessoas, e não é conversar para derrotar, para aniquilar, para lacrar, para isso, aquilo. Não, é conversar para tentar entender, porque as pessoas não são malucas. O eleitor do Bolsonaro não é maluco. O negacionista científico não é maluco. Há algo ali que a gente precisa ouvir. Que faz sentido. Que faz sentido, a gente não vai entender, nem ser capaz de conversar, porque para conversar, você sabe isso muito mais do que eu, que você é um analista do discurso, conversar é se aproximar do outro. Ouvir é se aproximar. Claro. E nós não estamos fazendo isso, de modo algum. Não aprendemos. Esse contraste, a esquerda se acha mais inteligente, acha correta, acha que está do lado certo da história, tudo bem, a gente pode até achar isso, né? Mas na hora de abrir esse debate, a gente não pode ficar nesse patamar, inclusive porque é disso que a direita nos acusa o tempo todo. Prepotência, arrogância. Os nossos sentimentos, a gente precisa trabalhar um pouco os nossos sentimentos também. Porque toda vez que a gente conversa com alguém, por exemplo, que nega o conceito de direitos humanos, vou falar algo que é nuclear para o campo progressista. Como é que a humanidade faz uma transição para o mundo moderno? A partir da ideia de direitos humanos, que é ignorada, criticada por um grupo muito numeroso da população global. Só nós, na nossa bolha, acreditamos que os homens são igualmente livres. Toda vez que a gente conversa com alguém que nega esse princípio, a gente fica irritado, a gente fala, então não dá pra conversar. É isso, as pessoas negam, a modernidade não chegou e aniquilou quem pensava diferente. Ela convenceu um pequeno grupo, que sim, é um grupo formador de opinião, que sim, controla os veículos de formação de opinião de alguma maneira. Mas ficou de lado uma população muito grande que ficou invisível. E agora eles estão ganhando visibilidade. Maíra, semana que vem eu vou querer conversar com você sobre a austeridade fiscal do Haddad. Porque eu acho que esse é um ponto bom para a gente trabalhar e recompreender, para dizer assim, a linguagem que setores, né, progressistas que querem combater a desigualdade precisam adotar, para que a gente não fique estagnado e para que a gente sofra mais derrotas, né? A gente ganhou essa última eleição, Lula, tudo mais, digamos, a gente celebra isso, mas a gente percebe que a situação não é trivial, né? A gente vai ter... Olha, esse ponto é excelente, porque a gente conversa muito sobre o campo sindical, né? E como que o conflito na universidade acaba gerando uma posição, o conflito da universidade que está sem dinheiro, que está sem recurso, que está empobrecida, acaba gerando uma crítica muito forte ao governo, né? A gente esperava mais desse governo, mais repasse para a universidade. E o que eu tenho falado nesse sentido é o seguinte, olha, você esperou errado desse governo. O que esse governo está deixando para a gente é a possibilidade de derrotar a extrema-direita. É esse o legado, é isso que a gente deve esperar desse governo. E a gente tem que ficar com a bunda na parede, e é isso mesmo, porque a extrema-direita tá logo aqui, tá aqui do lado, e vai voltar a qualquer momento em que a gente... Ou seja, você está dizendo que é mais importante preparar e governar para evitar a volta da direita do que para estabilizar o Brasil fiscalmente. É isso que você está falando, né? O resto é consequência, o resto a gente vai conseguindo banir o autoritarismo, sepultar, ganhar tempo para sepultar isso no plano dos valores. Maíra Goulart, aqui no 11 News, a gente vai encerrando aqui. Obrigado pela presença de todos vocês. Continuem com o nosso jornalismo na TVT, continuem aqui nas redes, canal do Conde, a gente segue fazendo os nossos programas durante a tarde. Maíra Goulart, muito obrigado. Sempre um prazer imenso conversar com você. Gente.